Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Então, nós vamos para a segunda parte da nossa aula sobre a anatomia do sistema urinário, né? Na aula passada, eu comentei com vocês sobre os rins, né? A anatomia dos rins e as suas características e funções. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com as vias condutoras de urina, né? Nós vimos na aula passada os ureteres, né? Chegando até a bexiga urinária e a uretra. Qualquer comentário, qualquer dúvida, me mande um e-mail, eu respondo para vocês, ou deixe nos comentários que nós podemos ir discutindo. Beleza? Vamos lá, então. Então, após a urina ser produzida, né, ser coletada lá pelos cálices renais menores, cálices renais maiores, chegando aqui na pelve renal, essa urina ela chega no ureter. Ureter direito, ureter esquerdo, são tubos musculares. Ora, por que que um ureter, que é um tubo, com trajeto descendente a favor da gravidade, precisa de músculos? Ora, nem sempre nós estaremos na posição ortostática, na posição em pé, né? E nem sempre essa urina será apenas urina. Pode ser que exista ali um cálculo, né, uma pedra, e ela precisa ser transportada, né? Só com a força da gravidade, ela não vai conseguir ser expelida, ser transportada por esse tubo. Então é necessário que exista uma camada muscular, né, uma túnica muscular, que promova movimentos peristálticos para o transporte de urina e de qualquer outra substância que atinja, né, os ureteres. Função de unir o rim, no caso aqui a pelve renal, na bexiga urinária. Então, trajeto descendente e irregular. Ora, por que irregular? Eu vou ter regiões desse ureter em que o diâmetro é maior e eu vou ter regiões em que o diâmetro ele é menor, né? Então, eu vou ter áreas de constrição, áreas que o diâmetro é muito menor, né? E que depois nós vamos ver que clinicamente isso é muito importante. Tem a capacidade de contração, como eu disse para vocês, é um tubo muscular. Tá aqui a túnica muscular. Tem uma túnica, né, mucosa aqui, um urotélio, que impede que a urina, né, se difunda para as outras camadas. Então, essa túnica mucosa aqui, essa região aqui, nós chamamos de urotélio. Então, esse urotélio tem características importantes para isolar a urina, né, no caso dos órgãos, né, do ureter, né, da bexiga urinária, da uretra, enfim, né, daquilo que esteja transportando essa urina. Nessa imagem, nós podemos observar, então, né, os cálices renais menores, o cálice renal maior, uma estrutura em formato de um funil, que é a pelve renal, e o ureter. Vejam, trajeto descendente, irregular, eu tenho áreas de constrição, tenho áreas de dilatação, né? Então, aqui mesma coisa, cálices menores, cálice maior, pelve renal e o ureter. Nessa imagem aqui do lado, né, vejam que a imagem está um pouco distorcida. Então, existe o que aqui? Cálice menor, cálices maiores, pelve renal, ureter, pedra. Então, existe uma pedra impactando, né, o ureter, impedindo a passagem de urina. Quando isso acontece, vejam aqui, ocorre uma dilatação, né? O sistema todo, acima dessa pedra, né, fica todo dilatado, podendo levar a dilatação renal, podendo levar a uma compressão venosa ou vascular e provocando uma falência, uma insuficiência renal aguda, né? Então, nesse caso, é importante que essa pedra seja removida o mais rapidamente possível, tá? Nessa imagem, a mesma coisa. Eu tenho, então, os cálices menores, o cálice maior
a pelve renal e o ureter. Nesse lado eu posso ver o trajeto bem claro do ureter. Nesse outro lado nós não conseguimos ver esse trajeto. E olha aqui a pelve renal, olha essa pelve renal, já está tendo, né, uma área de inchaço, de edema aqui. Então tem uma área de dilatação desse sistema, né, condutor por conta de a urina mesmo, que vai sendo produzida a mais. Tudo bem? Então, da mesma forma aqui, né? Então nós temos esse processo todo, né? Apesar de ter essa constrição, né, a bexiga vai se enchendo porque o outro lado aqui, né, o outro rim, produz normalmente e transporta normalmente essa urina. Nessa imagem é possível nós observarmos aqui, né, toda essa região, né, de cálices, de pelve e ureter. E já nessa imagem eu vejo uma estrutura arredondada, brilhante, bem grande aqui, né? Nós observarmos melhor, né? O indivíduo tinha uma pedra, tinha um cálculo muito grande, né, que obstruiu a passagem da urina e nós não conseguimos ver isso, né, esse trajeto descendente do ureter nessa imagem aqui. Então, a partir do momento que a urina é produzida, né, lá no rim, ela é drenada, né, pelos cálices renais, pela pelve, pelo ureter, essa urina chega na bexiga urinária. Então, a bexiga urinária é um reservatório temporário para a urina. Não se esqueçam disso. Nós temos que periodicamente esvaziar essa urina, essa bexiga urinária, para que nós não tenhamos problemas, né? Quais problemas? Ora, primeiro, eu posso ter um aumento, né, um estiramento muito grande dessa musculatura, porque a bexiga urinária tem um formato, ela tem na sua constituição músculo, e é esse músculo que promove a contração para esvaziar essa bexiga. Então eu posso ter um aumento muito exagerado dessa bexiga urinária, tornar-se flácida, por exemplo. Eu posso ter formação de cálculos, o indivíduo pode ter infecções urinárias, né, por justamente essa frequência menor de idas ao banheiro para esvaziar a bexiga urinária. Formato piramidal, quando está vazia, quando ela está cheia, tem um formato arredondado. Na mulher, a bexiga urinária ela tem limites diferentes do homem. Então, vamos observar aqui. Aqui eu tenho a bexiga urinária. Então, na mulher, acima da bexiga urinária, ela tem o útero. Posterior à bexiga urinária, tem aqui o colo do útero e tem a vagina. Anteriormente, tem a sínfise púbica. Inferiormente, a uretra. De novo, bexiga urinária, acima o útero. Posteriormente, tem o colo do útero e a vagina. Anteriormente, a sínfise púbica. Inferiormente, a uretra. Tudo bem? A função dela, armazenamento temporário da urina, tá? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui do homem. No homem, vamos lá. No homem, bexiga urinária, acima intestino, né? Nós temos os intestinos. À frente, a sínfise púbica. Posteriormente, o reto. Inferiormente, a uretra prostática. Então, acima, intestino. Posteriormente, o reto. Anteriormente, a sínfise púbica. Inferiormente, né, a uretra prostática e a próstata. A nossa bexiga tem uma capacidade média de cerca de 600, 700 até 800 ml. Né, depende muito do indivíduo. Indivíduos maiores, capacidades maiores. Indivíduos menores, capacidades menores. Na mulher, cerca de 20% menor do que no homem. Se for uma mulher em estado gravídico, né, a capacidade é muito menor ainda, porque, né, ocorre compressão do útero sobre a bexiga. Né? Então, por isso que as mulheres grávidas têm uma necessidade maior, têm uma urgência urinária maior do que as não gravídicas. Por quê? Porque o útero aumenta muito de tamanho, ele aumentando de tamanho comprime a bexiga urinária, comprimindo a bexiga urinária, né, ela vai ficar sempre apertada para querer ter um volume menor, né, e vai ter que esvaziar com maior frequência. Quanto mais a gestação
progride, né, mais esse processo de acondicionamento de volume fica menor, né? Quando não só mulheres, mas quando homens e mulheres vão fazer ultrassonografia de abdômen, né, as mulheres e os homens precisam ter a bexiga cheia. No caso das mulheres, essa bexiga cheia, ela empurra o útero para que se tenha uma imagem ultrassonográfica melhor desse órgão. Tudo bem? Então vamos lá. Então, como eu disse para vocês, a bexiga urinária, ela armazena temporariamente a urina, recebe a urina que vem dos rins pelos ureteres e elimina essa urina pela uretra, que é diferente no homem e na mulher, por conta não só, né, por conta de tamanho, mas no homem é uma via comum para micção e para ejaculação. Vamos ver essa imagem aqui, ó. Então, bexiga urinária. Aqui eu tenho o ósteo interno da uretra. Estão vendo essa membrana aqui em branco, mais clarinho? Isso aqui chama-se urotélio. O urotélio é essa membrana que isola a bexiga da urina, como se a urina ficasse numa bolsa dentro da bexiga urinária e não tivesse difusão, né, para os outros tecidos. Tá? Então aqui eu tenho a uretra. Isso aqui é a uretra. Aqui passa a urina. E vejam, chegando na uretra, eu tenho um outro canalzinho aqui, ó, que nós vamos falar nas próximas aulas, que chama-se ducto ejaculatório. Então aqui eu tenho a uretra e aqui eu tenho o ducto ejaculatório. Nesse ponto em diante, né, eu tenho uma via comum para micção e uma via comum para ejaculação. Passa a urina e passa o sêmen. Nessa parte da uretra aqui, só urina. Nessa região aqui do ducto ejaculatório, só o sêmen. Tudo bem? Então a função da uretra é a comunicação entre a bexiga urinária e o meio externo para eliminação, né, da urina e do sêmen, no caso do homem, e da urina, no caso da mulher. Beleza? Vamos lá em frente. Então, nessa imagem, né, um pouco mais bonita do que a anterior, bexiga urinária, a uretra aqui, o ducto ejaculatório, isso aqui é a próstata. Então, observe aqui, ó, bexiga urinária, aqui abaixo é a próstata, dentro da próstata eu tenho a parte prostática, e nessa parte prostática eu tenho aqui, ó, o ducto ejaculatório. Então, uretra, parte prostática da uretra, ducto ejaculatório. Essa região aqui que está em contato com o músculo, parte membranosa da uretra, ou uretra membranosa, e a uretra esponjosa, né, porque está no interior do corpo esponjoso do pênis. Então, de novo, próstata, parte prostática da uretra, nessa regiãozinha aqui, parte membranosa da uretra e parte esponjosa da uretra. Terminando no ósteo externo da uretra, que fica aqui na glande do pênis. Tá? Não é gran, tá? É glande mesmo. Tá? Na mulher, bexiga urinária e uretra. Somente isso. A única diferença, só passa a urina e o comprimento que é menor. Beleza? Então aqui nós podemos observar uma bexiga masculina, porque eu tenho aqui a próstata. Nós temos aqui o músculo esfíncter interno da uretra e aqui o músculo esfíncter externo da uretra. O músculo esfíncter interno da uretra, ele é involuntário. O músculo esfíncter externo da uretra, ele é voluntário, que é esse daqui, ó. O músculo esfíncter externo da uretra, ele é voluntário, né? O músculo esfíncter interno da uretra, ele é involuntário. Então aqui nós controlamos, aqui nós não controlamos. Quando vê o reflexo de micção, esse músculo aqui ele abre. Quando vê o reflexo de micção, né, você pode abrir esse músculo aqui ou você pode contraí-lo para que você não esvazie a bexiga neste momento. Tudo bem? Na mulher, no mesmo processo, bexiga urinária e uretra. Então aqui nós temos o músculo esfíncter interno da uretra e o músculo esfíncter externo da uretra. Aqui é o músculo esfíncter externo da uretra, que é esse aqui que envolve a uretra em volta aqui também da vagina, né? Então, quando se faz contração para evitar
o esvaziamento da bexiga, então deu vontade, deu reflexo de micção. A pessoa está com vontade de ir ao banheiro fazer um xixizinho, né? Então, mas a mulher não quer naquele momento, então ela contrai. Quando ela contrai o músculo esfíncter externo da uretra, que é esse músculo que está aqui em volta da uretra, mas contrai todo o diafragma pélvico. Então, todos os músculos que estão aqui em volta também se contraem. Inclusive esses músculos que dão sustentação para a vagina, que são os músculos do períneo. Tá? Em alguns momentos, existe a necessidade de se introduzir uma sonda, né, para esvaziamento, sonda de urgência, né? Então, na mulher é somente o ósseo externo da uretra e passando pela uretra. Já no homem, né, tem que passar o ósseo externo da uretra, pela parte esponjosa, pela parte membranosa, a parte prostática, até chegar dentro da bexiga urinária. Lembrando que as mulheres elas têm uma propensão muito maior a desenvolver infecções urinárias do que os homens. E por que isso? Primeiro, proximidade com o ânus e com a vagina. Então, essa proximidade maior, né, ela favorece a entrada, né, de micro-organismos. A frequência menor de idas ao banheiro, né? Então também favorece a infecção urinária nas mulheres. O fato de usar o assento sanitário, esse assento não estiver muito higienizado, também é um fator de risco para o desenvolvimento de infecções urinárias. Até mesmo o ato de se higienizar, né? Geralmente as mulheres são ensinadas a higienizar-se de frente para trás. Algumas mulheres, elas fazem de trás para frente. Então, quando elas fazem a limpeza, né, a higiene de trás para frente, elas podem naturalmente levar micro-organismos que estão no ânus para, né, a uretra e com isso desenvolver infecções urinárias, principalmente por E. coli, né? Então, tem uma bactéria, a Escherichia coli, ela é uma das maiores causadoras de infecções urinárias, né? Então é importante que a mulher tenha esses hábitos de higiene, tenha frequências maiores de idas ao banheiro, tome mais água, né? Justamente para evitar esses cuidados. Um outro fator importante é com relação aos sabonetes íntimos, né? Que modificam o pH da região vaginal e com isso também modificam o pH da região da uretra, né? E podendo provocar ou predispor a uma infecção urinária maior nas mulheres também. Não que nos homens não aconteça, acontece, mas a frequência é muito maior, né, e as características anatômicas são mais favoráveis para os homens do que para as mulheres. Né? Um outro detalhe importante é se lembrar também, né, é nunca, né, permitir que se faça sexo, né, anal e depois, né, o pênis ficar na região vaginal, na região de uretra, que também pode levar micro-organismos, né, para essa região. Também manusear, né, essa região genital, região uretral, com as mãos sujas. Né? Então, tudo isso, né, favorecem, anatomicamente desfavorecem as mulheres. Certo? No homem é muito mais anatomicamente favorável por conta disso, né? Então, o contato é mínimo com a região uretral, até que o micro-organismo chegue, né, efetivamente até a bexiga urinária, né? Então ele já passou uma outra onda de urina que já mandou ele embora também. O envelhecimento do sistema urinário, né, à medida que nós envelhecemos, tudo modifica no nosso corpo. Então, eu tenho diminuição do tamanho dos rins. Se o tamanho dos rins diminui, consequentemente, diminui a taxa de filtração. Diminuindo a taxa de filtração, tem produção menor de urina. Tendo produção menor de urina, né, essa urina fica por mais tempo na bexiga, porque não desenvolve, não desencadeia o reflexo de micção de forma muito rápida. Com isso, pode predispor a infecções urinárias. Né? Pode aumentar o risco de desidratação, porque o idoso pode ter menos sede, tomar menos água.
ocorre fraqueza muscular dos músculos, tanto do esfíncter externo da uretra quanto dos músculos do diafragma pélvico, e com isso, né, o idoso espirra, dá uma tossida e vaza. Ou mulheres que foram multíparas, mulheres que tiveram muitos filhos, tiveram uma flacidez, uma fraqueza muscular maior e, ao esforço, né, elas têm uma certa incontinência. Incontinência é a incapacidade de reter, né, o conteúdo, né, a urina no interior da bexiga. Tá? E aí, como não se tem uma grande quantidade de líquidos, né, ocorre também a redução do tamanho da bexiga urinária. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, né, deixe nos comentários, me mande um e-mail que nós discutimos sobre o assunto. Então, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com a anatomia do aparelho reprodutor. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tenham um excelente dia, uma excelente semana e até a próxima, pessoal. Grande abraço.